Oi gente, meu nome é Júlia, sou professora de História do canal Conquiste Seus Sonhos e esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que vai ter aqui no canal para a prova do Enem, para quem vai cursar aí essa prova, para passar no Enem. Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo. Nessa série também vai haver vídeos com exercícios para vocês fixarem aí o conteúdo, a matéria que vai cair em História. E eu vou iniciar esse vídeo falando sobre o período da mineração e da sociedade mineradora no século XVIII. Então, nesse momento, o Brasil ele ainda era uma colônia de Portugal. Portugal ele é a metrópole que controlava o Brasil. E o ouro, né, em grande abundância, em grande quantidade, ele foi achado no primeiro momento pelos bandeirantes paulistas ali no final do século XVII. Esses bandeirantes paulistas, eles eram homens também conhecidos como homens de serra acima, que conheciam a mata, que falavam a língua nativa e que faziam diversas expedições pelo sertão ali da colônia, principalmente com o intuito de capturar o gentio, ou seja, os indígenas para escravizá-los, né? Os indígenas eram chamados do ouro vermelho dos paulistas. E Portugal, ele estava vivendo um momento ali, um pouco antes dessa descoberta do ouro em abundância, passando por um momento de fim ali do domínio espanhol, ou seja, a União Ibérica acabou em 1640, então se separou os reinos de Portugal e da Espanha, e também o preço, né, do açúcar no mercado internacional tinha ali declinado, ou seja, estava ali em uma crise de açúcar e a coroa portuguesa estava buscando ali novas fontes de riquezas. E quando no final do século XVII esses bandeirantes paulistas descobrem essa quantidade de ouro na região de Minas Gerais, é que Portugal ele abre seus olhos e começa a investir fortemente nessa região. E o primeiro ouro ali encontrado nas minas foi chamado de ouro de aluvião, que era um ouro ali encontrado nas margens dos rios, no leito dos rios. E essa descoberta assim do ouro, porque o ouro na verdade não era uma novidade, se a gente lembrar ali da coroa espanhola que tinha chegado ali na América em 1492, você já havia ali notícia de jazidas de metais preciosos, mas a grande abundância ali desse metal aconteceu em Minas Gerais. E essa notícia ela se espalhou muito rapidamente pela região mineradora e também principalmente para o restante do Brasil, colônia, e também principalmente para Portugal. Então houve nesse momento um grande fluxo migratório para a região das Minas. Então houve como uma consequência um crescimento populacional muito grande que até a coroa portuguesa não conseguiu ali ter o controle disso, fazendo com que o então Dom João V ele criasse em 1720 uma lei que restringia ali essa ida e essa vinda de pessoas de fora para a região mineradora. Então teve que ter ali um controle da coroa para conseguir administrar essa nova sociedade que estava surgindo. E esse avanço dessa prática de extração de jazidas de ouro ela foi muito intensa. Muitas pessoas começaram a migrar ali para aquela região, saindo do Nordeste, como a gente está falando, da Bahia. Senhores de engenho, de escravizados, vieram para Minas Gerais com os seus escravizados africanos para fazer essa prática da extração das jazidas de ouro, até o momento que você percebe que, devido a esse contexto, essas consequências, esse fluxo migratório, fez surgir diversas vilas e cidades, como por exemplo a Vila Rica, a gente pode falar a cidade de Sabará, Ouro Preto, São João del Rei. Então várias vilas, várias cidades começaram a surgir como polos urbanos, se tornaram centros administrativos
e fez com que o mercado brasileiro, ou seja, o mercado interno da colônia, ele também crescesse, porque quanto mais pessoas povoando aquela região, mais necessidade se tinha de criar ali um comércio, de trazer mercadorias, de manter aquela população ali, porque eles não iam somente para extrair o ouro e ir embora, eles iam para realmente extrair, enriquecer, principalmente, e se fixar nessa região. Então, uma sociedade mineradora foi construída com pessoas de diferentes setores sociais, diferentes classes sociais. Então, a gente pode ver que existiam ali os profissionais liberais, advogados, médicos, os senhores de engenho, então uma elite econômica ali que tinha muito recurso, muita riqueza, também se fixou em Minas Gerais nesse momento, chegando até o momento que em 1786, por volta aí desse ano, cerca de 50% da população de Minas Gerais era composta por escravizados africanos. Por que isso? Por que esse número? Porque quem trabalhava nas minas eram os africanos escravizados. Então, os senhores de engenhos, latifundiários, traziam os seus escravos para Minas Gerais para eles trabalharem ali nas minas com condições bastante insalubres, precárias. Então, esses escravizados, eles viviam realmente numa condição muito ruim, num trabalho de horas debaixo do sol, muitos descalços, com lama ali nos pés, muito propícios a pegar doenças, a contrair doenças também, sem nenhuma garantia ali de proteção. Então a região das minas ela ficou ali bastante povoada, principalmente de escravizados africanos. Esses escravizados africanos, por uma curiosidade, eles foram chamados de negros mina, de escravos mina. Por que essa denominação? Porque, ao que tudo indica, esses escravizados africanos, eles já tinham conhecimento, homens e mulheres já tinham conhecimento, ali, vindos da sua terra natal, de técnicas de mineração, de extração de jazidas. Então, eles foram para a região das minas também para não só ajudar no enriquecimento dessas pessoas ali ricas da sociedade, dessa elite, mas também porque eles tinham um conhecimento, então seria mais fácil você fazer a extração, que era uma atividade econômica, foi a principal atividade econômica no século XVIII, que foi essa extração do ouro. Então eles foram ali também porque eles conheciam essas técnicas, A região de Mina era uma região na África que hoje a gente pode falar que fica localizada em Gana, tá? No país Gana, lá na África. E aí começou a surgir vários embates. Por quê? A coroa portuguesa estava vendo que estava ali expandindo a sociedade, estava sendo criadas vilas, as pessoas estavam ali se fixando, as mercadorias, o comércio. Só que ela chegou num momento que ela não conseguia mais assim, controlar o que estava acontecendo. E pessoas ali também brigando pelo ouro, brigando pela essa corrida do ouro. Entre essas pessoas que brigaram, pelo ter um monopólio, controle da extração, foram os bandeirantes paulistas que a gente tinha falado, Eles, por eles terem achado o ouro, em abundância, eles queriam um monopólio desse metal. Só que esse monopólio ali que eles pediram para a coroa portuguesa foi negado a eles. E também, a gente estava nessa época com muitas pessoas também querendo esse controle do ouro. Principalmente os portugueses, os próprios portugueses que estavam saindo de Portugal e indo para lá e que controlavam grande parte ali do abastecimento de mercadorias, eles também queriam um monopólio, queriam a extração de ouro. Então houve um embate, principalmente entre esses bandeirantes paulistas e esses portugueses, que ficaram conhecidos como emboabas, muito devido às botas que eles usavam, o formato da bota deles, e eles ganharam essa denominação de emboabas. Então, diversas guerras de emboabas aconteceram até ali acabar por volta de 1709, elas chegarem ao fim, com os bandeirantes paulistas levando a pior, desfavorecidos totalmente, os portugueses que levaram a grande parte ali do ouro, do controle lá do minério. E aí
esses bandeirantes paulistas, para achar alternativas, eles foram migrando para outras regiões do Brasil colônia, entre elas Goiás e Mato Grosso, né? Os atuais estados de Goiás e Mato Grosso também foram lugares que foi visto, né? Que foi descoberto também algumas jazidas de ouro. Essa foi a solução que esses bandeirantes encontraram após ali essas derrotas contra os emboabas. Mas, como a gente está falando, a coroa portuguesa ela estava buscando não só muitas riquezas devido a esse contexto de fim do domínio espanhol, né, com essa crise do açúcar no mercado internacional, ela estava ali vendo que não estava mais controlando quem estava vindo, quem estava saindo, né, quem estava entrando e saindo de Minas Gerais. Então ela falou, preciso evitar qualquer tipo de contrabando, qualquer tipo de desvio desse ouro, porque muita gente está chegando e não tem nenhuma legislação eficaz aqui para controlar isso tudo. E aí ela começou a impor ali um controle régio, né, sobre a região das Minas. E uma das primeiras medidas que a coroa portuguesa fez foi distribuir lotes de terra, as chamadas datas, para vários mineradores. Então houve uma distribuição por sorteio, né, de terras para essa extração, essa exploração do ouro, né? Os escravizados africanos, eles trabalhavam, né, em lugares chamados lavras, tá, gente? Mas essas datas foram distribuídas por esses mineradores, os escravizados africanos trabalhavam nessas minas, nessas lavras, e a coroa portuguesa, ela, né, com esse surgimento de vilas e cidades, ela começou a construir, a estabelecer núcleos administrativos, lugares ali de administração da colônia. E o primeiro e mais importante órgão administrativo nesse momento foi o chamado Intendência das Minas, que era um órgão que era responsável pela distribuição dessas terras para a exploração do ouro, e também um órgão que era responsável por fiscalizar a atividade mineradora e cobrar impostos. Então, para você extrair o ouro, você tinha que pagar o imposto agora para a coroa portuguesa, que foi o chamado quinto, muito conhecido como quinto dos infernos. Essa expressão atualmente que a gente usa é por conta desse período aí, desse imposto, um quinto da exploração do ouro tinha que ser entregue à coroa portuguesa, cerca de 20% de todo o ouro ali extraído, e que era visto como um imposto muito absurdo, um imposto que era chato, que era ruim. Então, essa denominação quinto dos infernos aconteceu atualmente, né, se deve a esse momento aí desse imposto. Outro órgão administrativo que a coroa portuguesa criou, né, para controlar e para diminuir, né, para evitar esse contrabando, foram as casas de fundição. As casas de fundição eram órgãos onde fazia ali toda, né, o controle do ouro. E aí o minerador ele tinha que chegar nessas casas de fundição. E aí essa casa de fundição ela fundia o ouro, ou seja, ela transformava o ouro em pó em barras, né? E aí nesse processo já era retirado esse quinto, esses 20% do ouro. E aí o ouro quintado ele era selado com uma marca ali da coroa portuguesa, ó, que você já pagou o quinto e tá teu ouro quintado aqui, e devolve para o minerador, para a pessoa ali que extraiu o ouro com um aval, né, com a legitimidade ali da coroa. Então as casas de fundição também foi um órgão muito importante nesse momento. Houve outros impostos além do quinto, né? O quinto que estava dando muito problema, ele também foi substituído ao longo do tempo por um imposto chamado de captação, ou seja, a captação era um imposto por quantidades de escravizados que esses mineradores, esses senhores de escravizados de engenho tinham. Então, assim, quanto mais um latifundiário, um senhor de engenho tinha escravizados, maior quantidade de ouro ele tinha que entregar para a coroa portuguesa como forma de imposto. Houve também o famoso, hoje em dia, eu acho que até em outros períodos da história a gente ouve falar sobre a derrama. A derrama era também um imposto, uma cobrança de imposto para a região, né, para as pessoas
da região mineradora. E a derrama era assim, batia na porta das pessoas, e se a pessoa não tivesse batido, né, se a coroa portuguesa não tivesse batido a cota anual, que era na época de 100 arrobas, ela batia na casa das pessoas, exigindo ali que tiveram que pagar, com assim, ó, se você não der essa quantidade que falta pra gente bater a nossa cota anual, a gente vai tirar bens, a gente vai tirar móveis, a gente vai tirar coisas de você. Então a derrama, ela também foi um imposto considerado um imposto covarde, um imposto assim também muito odiado pelas pessoas ali da região de Minas Gerais. E aí, gente, falando sobre essa questão do ouro, a gente percebe que esse fluxo migratório, ele foi uma consequência muito importante para a sociedade mineradora, porque se formou ali um contingente. Se a gente fazer uma comparação com a sociedade açucareira do açúcar, a gente vai ver que era uma sociedade mais agrária. Em Minas Gerais, se tornou o quê? Uma sociedade mais urbana, né? Justamente por esse comércio, por essas pessoas que migraram para essa região. Então houve essa diferença também. Outra diferença importante que a gente pode falar foram que os escravizados africanos que trabalhavam ali nos engenhos de açúcar no Nordeste, quando eles chegavam em Minas Gerais, eles tinham, alguns estudiosos da escravidão falam que lá na região de Minas Gerais eles tinham, de certa forma, mais possibilidades de conseguir a sua alforria, porque eles nas minas, eles tinham estratégias deles esconderem o ouro que era encontrado, ou no dente, ou no cabelo, ou em outras partes do corpo. Então isso ali, eles, né, conseguindo ali juntar uma riqueza, né, no caso dinheiro, assim, era o ouro, eles podiam ter mais possibilidade de se alforriar, de ganhar a sua liberdade, tá? E nesse processo, né, que a gente está falando, a gente vai ver que muitas pessoas, né, devido a esses impostos, a esse controle forte ali da coroa portuguesa, começaram a se sentir insatisfeitos com essa cobrança de impostos, um descontentamento muito grande. E aí, num dado período, em 1720, eclodiu uma revolta chamada Revolta de Vila Rica ou Revolta do Filipe dos Santos, que era um tropeiro, né? O tropeiro era a pessoa responsável pelo transporte de mercadorias para a região mineradora. O transporte era feito principalmente por mulas, né? Em cima de mulas, eles iam ali até a região de mineração. E o tropeiro Felipe dos Santos, junto com uma quantidade significativa de pessoas ali que estavam insatisfeitas com essa cobrança de impostos, com essa fiscalização, com esse controle régio, né, sobre a região mineradora, sobre a extração do ouro, eles eclodiram essa revolta de Vila Rica, que aconteceu, né, na vila de Vila Rica. E aí isso foi importante também, porque eles também já estavam insatisfeitos com a criação das casas de fundição também, que era uma maneira também de controlar. Eles pediam a extinção das casas de fundição, e até eles chegaram a falar com o governador lá da região, que num primeiro momento falou que não, tudo bem e tal, vamos resolver. E eles foram, na verdade, os revoltosos, né? O Filipe dos Santos e os seus colegas foram enganados. E, na verdade, Filipe dos Santos, no final de tudo, ele acabou sendo ali morto. Ele foi enforcado, né, morto, por ter causado essa revolta ali muito grande, mas muito importante para esse período, essa corrida do ouro que estava acontecendo, esse período do ouro. Tá bom, gente? Então é muito importante também a gente falar sobre isso. E outro momento também importante foi o momento da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ela foi um período que a gente pode falar em outro vídeo, porque aí a gente entra, né, no personagem muito importante da nossa história, que foi o Tiradentes. Mas a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, que eu acho que é um termo melhor para ser usado, ela aconteceu no movimento ali de separação, né, onde pessoas queriam realmente se separar do Brasil, no movimento separatista, né, de que queriam construir uma república. Então houve também nesse momento
esse outro movimento, enquanto que a revolta, né, de Vila Rica, do Felipe dos Santos, seja como a gente queira chamar, como você queira chamar, ela foi um movimento mais nativista, né? Ela foi um movimento assim que não queria separação, mas sim algumas mudanças, porque eles estavam insatisfeitos com esse controle régio. E, gente, o ouro, né, como consequência ali, ele provocou muitas coisas. No primeiro momento, esse fluxo migratório causou a transferência da capital, então a capital, na época que era Salvador, ela se transferiu para a região do Rio de Janeiro, então a gente vê uma mudança de eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, né? Houve ali a formação, o surgimento das capitanias de Minas Gerais e de São Paulo. São Paulo, ele se elevou, né? Ele era uma vila, ele se elevou para uma cidade de São Paulo, então houve também houve essa consequência, fora esse aumento, esse dinamismo mesmo econômico, urbano, que a sociedade mineradora, que esse século do ouro, século XVIII, causou ali na população, tá? E no período da nossa história. E o ouro, ele é um minério e ele, no primeiro momento, todo mundo achou que ele era inesgotável. Então, essa intensa exploração, achando que ele não ia acabar. Mas ele começou a se esgotar, gradativamente ele começou a se esgotar. A coroa portuguesa achava que, na verdade, ele estava se esgotando pelos contrabandos, pelos desvios, então dava cada vez mais controle. Mas na verdade não, gente. Na verdade foi a consequência do esgotamento do ouro foi porque eles começaram a explorar, esses mineradores, ouro sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização, numa intensidade muito absurda. Então o ouro ele foi se esgotando. E para onde foi, no final das contas, o ouro brasileiro, né? Principalmente para os países europeus. Então a gente pode falar que o nosso ouro, ele foi levado, a maior parte dele, a grande parte dele, na verdade, foi levado para Portugal, mas quem se beneficiou mesmo do nosso ouro foi o país da Inglaterra, né? A Inglaterra, ela foi a maior beneficiada. Por quê? Porque Portugal, naquele momento, ele era ainda muito dependente economicamente da Inglaterra. Então ele tinha dívidas com os ingleses. Então, assim, boa parte dessa dívida foi paga com o nosso ouro. Então, os ingleses que receberam o nosso ouro, né? E aí a gente pode lembrar daquele Tratado de Methuen, em 1703, num tratado de panos e vinhos entre Portugal e a Inglaterra, onde foi um tratado ali que Portugal, né, ele não conseguiu ali exportar, vender muitos vinhos como ele gostaria, e a Inglaterra conseguiu ali ter lucros muito maiores com a venda ali dos tecidos, das lãs inglesas. Então a Inglaterra foi a maior beneficiada, né, e recebeu boa parte do nosso ouro, tá bom? Esse vídeo ele é para mostrar para vocês a importância da mineração no Brasil colonial e também para deixar um alerta aqui, se a gente fazer, né, um panorama com a atualidade, a gente vai ver a atividade do garimpo, a atividade garimpeira hoje em dia, que é uma atividade ilegal, né, que destrói, que desmata, que muda totalmente a região, o solo, principalmente de terras indígenas. Em terras indígenas, esse garimpo ilegal acontece, essa extração ali de metais de forma totalmente irresponsável, causando a destruição de aldeias indígenas, de população indígena, e que até hoje sofrem com essa atividade exploradora. Então, se a gente for fazer um paralelo, o Enem está gostando muito de trazer, né, na atualidade, essa comparação. A gente percebe que na região mineradora de Minas Gerais havia também esse intensa exploração, essa intensa extração que causou o esgotamento do ouro.
E a gente vê hoje em dia uma extração que ainda existe, uma mineração, né, pela atividade garimpeira, por esses garimpeiros, ilegalmente, que também começam a destruir o solo, porque o solo começa a ficar infértil, fazendo com que haja uma mudança, né, na biodiversidade, nos organismos hídricos, nos recursos também hídricos, causando muita destruição, principalmente para as populações indígenas. Então, nem na época do século XVIII essa exploração ela foi boa, e hoje em dia ela continua também tendo muitos problemas, principalmente para a sociedade mesmo brasileira ainda e para os povos indígenas. Bem, gente, o vídeo de hoje foi sobre esse tema muito importante e que é um tema que cai no Enem. Então, assistam, comentem, curtam, compartilhem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E acompanhe as séries do Enem, porque a gente vai resolver exercícios aqui para vocês, e a gente vai tirar as dúvidas de vocês, e é muito importante saber que vocês estão entendendo também esse conteúdo, tá? Então, até a próxima!